Olá pessoal, hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho de uma forma diferente dos nossos vídeos e a nossa conversa semanal que a gente tem tido nesses tempos. Hoje eu trouxe para conversar com a gente o nosso psicólogo, o Bruno Macedo, e que a gente vai poder abordar outros temas que a gente já vem querendo abordar, mas com uma visão um pouco diferente. Não só da psiquiatria, não só da psicologia, mas um contexto mais englobado. Hoje eu separei um tema muito comum na nossa realidade, né, Bruno? Exatamente. Que é a depressão. A depressão é uma das doenças mais comuns que afetam o maior número de pessoas no nosso país e no mundo. Gera consequências importantes que a gente vai discutir, vai abordar, mas hoje a gente está tentando trazer a visão do outro especialista para que a gente possa complementar o tratamento, não apenas a visão médica, não a visão psicológica. Então assim, quando que eu devo procurar um psicólogo? Quando que eu devo buscar um tratamento para depressão? E eu queria entender um pouquinho a visão do psicólogo nesse tratamento. E essa eu acho que é uma dúvida também de vocês. Explica um pouquinho para a gente, Bruno. É muito importante quando você traz essa ideia de que a depressão está tomando conta de grande parte da nossa população mundial e nosso país, que hoje alguns estudos apontam que 5 milhões de pessoas no Brasil já têm o diagnóstico de depressão e 350 milhões de pessoas no mundo já também apresentam esse tipo de diagnóstico. Então, assim, de que maneira a gente consegue, como profissional da psicologia, captar ou olhar de uma forma mais generosa para esse paciente que começa a apresentar sintomas de tristezas profundas, mudanças de hábitos, mudanças de comportamento? De que maneira a gente consegue também ter sensibilidade e perceber que esse processo precisa de ajuda de um profissional de psiquiatria, precisa de medicamentos, precisa de fato ter uma parceria com esse psiquiatra para que a gente possa, junto a esse profissional, desenvolver o melhor para esse diagnóstico já previsto pelo paciente. Se a gente parar para pensar no nosso sistema de saúde, seja o público, seja o particular, quantas pessoas não têm o diagnóstico fechado da depressão? Quantas pessoas passam por outras doenças? Então assim, eu tenho certeza que esse número é 10 vezes maior. E isso gera consequências muito graves, limitações, perdas financeiras, perdas de atividade laborativa, perda de capacidade de socialização. Então a gente pensa muito em depressão e eu vejo muito que tem chegado agora nos consultórios as pessoas sem aceitar o diagnóstico. Eu acho que você tem visto isso, que às vezes a pessoa chega trazida por um parente, por reclamações, ela acaba assim, eu vim tratar porque está todo mundo reclamando. Mas ele não aceita o diagnóstico, ele não aceita estar com depressão, como se isso fosse uma aceitação. Na verdade, a depressão é uma doença. Porque quando a gente pensa em depressão, a primeira coisa que vem na cabeça, eu acho que da boa parte das pessoas que são leigas no assunto a pessoa está triste, isolada, quietinha num canto, sem fazer mais nada. A depressão não é só isso, pelo contrário. Hoje nós temos muito mais pessoas que são deprimidas, mas são funcionais, do que só pessoas que estão afastadas dos trabalhos, estão longe do convívio social. Então eu não sei como é que tem chegado muito para você esses pacientes, mas eu acredito que tenha sido em cima disso. Quando você fala justamente sobre essa questão do paciente, ele ter a dificuldade de buscar o profissional, ele ter a dificuldade de entender o que ele está vivendo dentro do processo na vida dele, dentro dessa dinâmica, seja profissional, seja familiar, é muito importante que o profissional ele tenha sensibilidade. Justamente. Para identificar junto a esse paciente, a esse indivíduo, o que ele está sentindo de fato, o que ele está vivendo de fato. Realmente a depressão hoje ela começa a ficar mais camuflada, né? Porque eu não posso perder meu emprego, eu não posso perder a possibilidade de estar com a minha família, eu não posso perder meu casamento ou qualquer outra coisa. E aí você começa a forçar-se a agir mesmo estando doente. Então a depressão ela começa a ficar deixada um pouco de lado. E você começa a tentar viver carregando aquele peso da doença. E aí chega um momento que você acaba explodindo. Porque você não aguenta carregar aquele peso por muito tempo. É impossível. Exatamente. E aí o que acontece? Essa pessoa adoece de uma maneira muito mais grave do que ela adoeceria se ela tivesse buscado tratamento previamente. Então de que maneira a gente consegue trazer para esse paciente a segurança, a ideia de que ele tem valor, de que ele está sendo ouvido, de que ele existe dentro dessa sociedade, que ele existe dentro da própria vida, porque ele está ali sofrendo. E o sofrimento dele, às vezes, está cobrando ele uma resposta imediata. E às vezes esse paciente está sofrendo tanto que ele quer acabar com o sofrimento de qualquer maneira.
E aí vem, de fato, as tentativas de suicídio, vem, de fato, outros tipos de ações que são tão graves quanto o suicídio, mas às vezes não são vistas, que é a automutilação, que é o distúrbio alimentar, que é a perda da sociabilidade, então esse isolamento social, vamos dizer assim, para ficar mais claro, que precisa, de fato, da intervenção medicamentosa, que precisa, de fato, de uma intervenção urgente. E aí a importância do seu trabalho para justamente trazer esse equilíbrio dentro do tratamento, para trazer essa possibilidade para que essa pessoa tenha, de fato, um alívio, tenha, de fato, leveza dentro da própria vida, né? É porque, na verdade, assim, eu não consigo aceitar e entender que uma doença tão grave, tão incapacitante, seja apenas um distúrbio químico. Porque, assim, se você parar a pensar, se fosse apenas um distúrbio químico, só existiria um antidepressivo. Não precisaria de mais. Eu te dava ali e resolvia o problema. Cada indivíduo tem uma história de vida. Cada um passa por uma dificuldade. Então a questão química, ela influencia? Influencia. Se eu dosar a serotonina, por exemplo, de todo paciente que estiver deprimido, 99% vai estar com a serotonina baixa. Mas se eu dosar a serotonina de todo paciente que está com um antidepressivo, nem todo mundo vai estar com a serotonina alta. Por que isso? Porque não é só isso que gera prazer na gente, que envolve o nosso dia a dia. Não é apenas uma realização profissional que vai me deixar feliz. É um contexto, porque se você tiver com um problema familiar, duvido que uma ascensão no emprego vai te trazer tamanha felicidade que você vai esquecer o seu problema. Você vai esquecer um problema de saúde. Então, assim, a gente, como ser humano, a gente precisa passar por essas emoções. Como elas refletem no nosso dia a dia, que tem sido uma grande dificuldade. Eu só indico para os profissionais que trabalham comigo, para você, porque eu sei que você vai abordar no momento certo questões que a pessoa precisa também ter aquela consciência. Porque se eu não mudo o que me fez adoecer, eu não vou melhorar nunca. E é muito legal você falar sobre essa ideia de identificar os sentimentos, que por muitas vezes o paciente está tão adoecido que ele não consegue identificar o que ele está sentindo. A depressão, por exemplo, a gente percebe que é uma tristeza que ela vai se prolongando. Mas ela não tem explicação. É a dor da alma. Exatamente. É uma palavra que todo paciente usa e que é difícil de descrever. E aí, como é importante a gente, de fato, ajudar esse paciente a identificar esses sentimentos. Ajudar ele a compreender o momento que ele está vivendo na vida. Porque ele fala, eu estou triste, mas eu não sei porque eu estou triste. Eu tenho essa dor na alma, eu tenho essa sensação de vazio. Eu já sinto desde que eu sou pequeno, eu não me sinto pleno. Eu não tenho felicidade. E eu conquisto. Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu vivo? Se a gente vai morrer mais pra frente. Pois é. Não faz sentido as coisas. É isso. Não encaixa, não tem aquele quebra-cabeça. Não entra a peça ali. E essa perda de sentido faz a gente identificar que há alguma coisa de errado nesse paciente. O paciente precisa estar dormindo bem, ele precisa se alimentar corretamente, ele precisa estar com um imunológico bom. Só que para você ter isso tudo, você precisa de um equilíbrio. Como é que você vai ter força para lutar com algo que está te puxando para baixo e você não dorme bem? Você está cansado, você não consegue trabalhar, sair, e você não tem um apoio emocional dentro e fora de casa? Como é que funciona isso? E às vezes quando ele tem aquele último gás, aquela última motivação, ele fala, vou procurar um profissional, esse profissional tem que estar preparado. Porque quando ele chega aqui e fala, você é minha última esperança, pode ser isso mesmo, você ser a última esperança dele. Então quando você não, de fato, não escuta ele com carinho, não tem a atenção adequada, não tem um amor envolvido à sua profissão e ao paciente, possivelmente você está queimando o último cartucho dele. Você está queimando a última possibilidade que ele tinha de trazer para ele uma vida melhor, de trazer para ele possibilidades diferentes, mudanças melhores na vida dele. Então, assim, de que maneira a gente se prepara para esse paciente que está vindo aí com uma última esperança? Acho que é muito importante a gente ter esse momento, a gente poder proporcionar essa conversa, esse bate-papo. Eu acho que a gente precisa falar mais sobre as doenças mentais, tirar um pouco desse preconceito, para que você que venha passando por essa dificuldade, procure ajuda até um pouco mais cedo. O acompanhamento psiquiátrico ele vem para fazer você retomar o seu dia a dia, as suas atividades. Da mesma forma que você também, inicialmente, pode procurar a psicologia. Isso, deve, né? Porque caso você tenha dúvida também se você precisa ou não de um psiquiatra, esse psicólogo, esse profissional da psicologia, ele vai poder te ajudar
Sim. a tomar a melhor decisão. Nós, como profissionais de saúde, não podemos ficar assim, é meu paciente, é seu paciente. Absolutamente. A necessidade ela é maior do que a gente. A Então, vida assim, do paciente é mais importante. justamente, vocês valem mais. Eu acho que nesse momento a ideia principal do vídeo, além da gente debater essas dificuldades, conversar sobre o tema, mas é mostrar para vocês que assim, nós não estamos separados, nós estamos unidos para ajudar a vocês. Então não tenha esse preconceito, busque ajuda mais rápido, porque todo o seu entorno será diferente. Então é importante a gente cuidar. Cuidar é a palavra-chave sempre dentro da saúde. Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo novo que a gente está produzindo, é um formato novo, mas são dúvidas que a gente tem percebido. É o nosso cotidiano. Então, assim, se você tiver alguma sugestão de tema, tenha gostado, bota nos nossos comentários. A gente vai ter um prazer enorme de abordar um tema que você tem dificuldade, mas a sua dificuldade é a dificuldade de milhares de pessoas. Isso é tudo por hoje. Se inscreva no nosso canal. Temos vídeos novos todas as quintas-feiras.